Jornalismo investigativo é algo fantástico que mostra uma nova realidade mundial. Graças a essa organização, a essa vontade, a essa determinação até de empresas de mídia, de comunicação, apoiando jornalistas independentes que arriscam a própria vida para escrever, filmar, fotografar o que está acontecendo em todos os lugares do mundo. Nós temos a chance de ver com cuidado e aprender o que nós de fato precisamos para defender a liberdade, a democracia, direitos humanos, a seriedade das empresas. A transparência é fundamental em qualquer atividade, assim como a disposição da própria autoridade, vamos dizer assim, repetindo uma expressão que uso muito, vamos dizer assim, em investigar, o caso do Ministério Público. Quer dizer, acusações levianas são gravíssimas. É preciso que o alvo da acusação, da suspeita, seja investigado meticulosamente. Agora, é óbvio que tudo isso fica muito mais fácil se há liberdade de expressão de fato, se a censura às redes sociais for reduzida ao máximo, se as neuroses, muitas vezes criadas por eventos passageiros, não viabilizarem leis absurdas, como a gente parece que está vendo, tramitando no Congresso. O deputado Paulo Teixeira, se não me engano, autor ou relator, sei lá, de mudanças a favor dos bandidos, na minha opinião, forem devidamente informadas ao povo. Quer dizer, a população tem que saber, nos mínimos detalhes, quais são os impactos de tudo isso. Nós teríamos evitado muita coisa se a transparência fosse uma regra radical. Empresas públicas e privadas, principalmente as concessionárias, as repartições públicas, serviços essenciais, serviços vitais, né? Nós temos inclusive que lembrar isso. Há muitas atividades humanas que são vitais, né? Ontem aqui começou mais uma greve no Hospital das Clínicas, FUNPAR, sei lá. Puxa vida, quanta gente vai acelerar doenças, vai morrer, porque uma corporação simplesmente entrou em greve. E há muitas maneiras até de agredir, se quiserem, os responsáveis pela situação em que vivem. Por que tem que ser sempre o povo? Por que o povo tem que ser alvo de movimentos sociais, de sindicatos e tudo, com greves e paralisações, onde o pessoal não reage, né, porque alega que é um direito deles. A gente vê a cidade de São Paulo, gigantesca,
sofrendo com uma discussão que é policial até, a questão da merenda. Está na justiça, está tramitando na justiça. Então, para que isso, né? É óbvio que por trás de tudo isso existem motivações e orientações ou estímulos políticos, ideológicos, eventualmente religiosos, esportivos, sei lá. Isso hoje em dia tem causas cada vez mais difusas, complexas. Então, nós não podemos ser reféns disso tudo, né? Nós precisamos até disputar uma Copa do Mundo, um campeonato, seja ele Olimpíada, futebol ou coisa que valha, tendo o prazer de torcer, de lutar, de defender o que de fato é justo. As nossas paixões sem a sensação de sermos tapeados. Isso com certeza domina o povo brasileiro inteiro. E agora nós estamos no meio de uma tempestade. É justo, nesse período, mudar radicalmente as regras de cobrança na área de comunicação? É lógico, o pessoal está se aproveitando dessa fumaceira criada em Brasília para soltar leis que de outra forma, ou regras que de outra forma não teriam coragem de fazer. Fazem essas loucuras e gastam uma fábula de dinheiro em propaganda. Aliás, toda propaganda de concessionária deveria, assim como tem na propaganda de cigarro, ter a informação do custo dessa propaganda. Quanto está custando a propaganda da Oi, da TIM e de outras empresas aí, até da NET? Quanto está custando o horário político que toda hora sai aí com frases de efeito que a gente sabe que não significam quase nada, na maioria das vezes? Então, nós precisamos de transparência, nós precisamos do jornalismo investigativo, nós precisamos das redes sociais. E temos que tomar cuidado com a formação de oligopólios, de cartéis e coisas assim. Nós vimos aí as empresas de telefonia, uma comprando a outra. Onde é que vai ficar? Como é que vai ficar a concorrência? Nós temos que pensar, gente, e cobrar. Esse ano nós vamos ter eleições municipais. Vamos começar por aí, tá? Escolhendo criteriosamente candidatos para votar, na esperança de que eles não se deixem contaminar pelos vícios do poder. E vamos concluir aplaudindo entusiasticamente a Operação Lava Jato, Ministério Público, Dr. Delmo Dallagnol, Dr. Moro, desembargador Moro, Sérgio Moro, o ministro Teori Zavascki. Todos eles estão enfrentando uma sequência de processos que exigem dos seus agentes extrema coragem e competência. Esse é o meu partido até que apareça um outro, melhor,
E meu coração, acima de tudo, é o nosso povo, é o povo brasileiro. Eu não vou me preocupar com o povo de Marte, Vênus, Saturno, antes de cuidar do povo da minha terra. E a minha terra, é óbvio, vai se aproximando do lugar que eu vivo, onde estou, como é que... Né? Heidegger, se não me engano, diria: eu estou aí. Eu penso, logo existo. Não é bem assim. Então, gente, transparência. E vamos desburocratizar o Brasil. Uma boa notícia é a eliminação de ministérios, o enxugamento. Acabem com os DAS. Pode ter 20, 30, 50 ministérios. O que importa é que os cargos de confiança sejam drasticamente reduzidos, porque as empresas, as repartições públicas têm pessoas competentes. Não há necessidade de trazer, improvisar especialistas. O que nós temos que ter é cuidado com os custos e não com a mídia exatamente das mudanças. Mas se essas mudanças significarem desburocratização, significarem racionalidade, significarem um Brasil melhor, sejam bem-vindas. E nunca vamos esquecer, as pessoas não são 100% boas nem 100% más, a menos que sejam patologicamente afetadas. Ninguém é tão bom quanto a gente gostaria que fosse, nem tão ruim quanto a gente pensa que é. As mudanças são necessárias eventualmente e de forma até violenta, como agora é a aposentadoria da presidenta Dilma Rousseff. Afinal, ela dá sinais evidentes de estafa intelectual, ela perdeu a capacidade para governar um país do tamanho do Brasil. E deveria ter a humildade, como tem aí a lei, aposentadorias compulsórias em todas as profissões, né, que são regulamentadas, a maioria delas, a presidência também. Né? Então, diante de tudo que estamos descobrindo, né, e entre elas, num plano internacional, com os paraísos fiscais, etc., vamos torcer para que a Lava Jato tenha condições permanentes de acesso a esses paraísos fiscais, essas contas secretas, a tudo isso que eles estão querendo esconder com as mudanças na legislação sobre leniência, acordos de leniência. Poxa vida, por tudo o que eu vi e ouvi ontem, é algo assim escandaloso que tramita no Congresso.